Todo mundo corre atrás de tendência, mas quase ninguém para olhar o que acontece depois que uma tendência vira mercado. Quando um setor explode de margem, ele vira vitrine, atrai oportunistas, visionários, curiosos e copiadores. Mas o que ninguém te conta é que isso tem um prazo. A margem começa alta, mas ela termina normal. Existe uma regra não escrita, mas absolutamente previsível, que eu chamo de lei de normalização de valor. Ela é uma lei que explica por que a gente tem visto o marketing digital virar essa terra de ninguém. A gente tem visto aí nessa lei porque grandes gigantes de consultoria estão passando problemas sérios. E a lei que explica por que modelos de negócio que já foram revolucionários agora imploram por atenção. E ela conecta diretamente com um francês chamado Say, que há 2 séculos ele já dizia pra gente que a oferta cria sua própria demanda. Sim, mas é só até um certo ponto, né, gente? O ponto cego que ninguém enxerga é que quanto maior o catálogo de um mercado, menor o diferencial de quem entra nele. E nesse episódio eu vou te mostrar por que muitos negócios quebram não por falta de competência, mas por insistir em jogar um jogo de margens que já não existem mais. E é aqui que a gente começa o ponto cego de hoje. Eu quero começar trazendo muito sobre várias teses que existem. Essa não é uma tese que eu estou inventando, e sim muito mais uma tese que eu estou lendo. Eu sou um cara que me baseio muito em fundamentos. E uma das coisas que eu mais faço é ver bibliografias de grandes autores, principalmente, ou de análises, que mostram que como dizem, né, o passado ele não se repete, mas ele rima. E quando eu olho tanto a tese de Say, quanto a tese, por exemplo, de Al Ries, que escreveu as 22 leis imutáveis do marketing, que eu sinto muitas vezes, e as leis batem muito sobre isso, seja de você ser líder no seu nicho, seja você se posicionar no seu mercado, seja a questão de você ter a percepção já estabelecida. Então, reforça essa mesma tese que eu estou trazendo. E também a tese, por exemplo, do Oceano Azul, não competir no Oceano Vermelho. No final do dia, é um pouco da tese que a própria Amazon em 94 criou, é a tese que muitos têm no mercado. Que é a tese qual? A tese que eu quero ter diferenciais para me posicionar no mercado. A gente sabe que isso é um fator fundamental no mercado de hoje e é importante a gente ter esse diferencial. Mas o vídeo de hoje não é um vídeo, não é uma conversa que eu quero trazer para você falando da importância da diferenciação. Obviamente que ela é importante. Mas eu quero chamar a atenção para você de um outro viés, que é o viés da normalização de valor. O ciclo, na verdade, de uma margem, a margem ao longo de um período, ela nasce num tamanho, mas ela morre com outro. E eu queria trazer um pouco de provocações. Eu mesmo, quando identifiquei que seria eu teria um grande mercado em aberto de eu aplicar minha energia de trabalhar, criando a Bicorp, fazendo o trabalho que eu faço, existiam vários players já de renome, players com bons resultados, players que geram valor sim para os seus clientes, e eu entendia que eu tinha, obviamente, um lado que é uma vantagem injusta, como eu já gravei em outro vídeo, que essa vantagem injusta que me trazia é o meu diferencial, é meu histórico, é minha forma de fazer, são os métodos que eu tenho, as ferramentas, e obviamente eu acredito fielmente e os números têm dito isso, que a gente vai criar um grande impacto na sociedade, como a gente já tem criado aí com mais de 4 mil clientes. Mas no final do dia, um aspecto que eu analisei nesse mercado é que é o mercado de margem alta. É o mercado que você vê muito aí da ostentação acontecendo. Isso é normalmente vinculado a mercados pouco competitivos de gente grande, de gente séria, porque obviamente que viver no mercado baseado em ostentação, em falta de coerência, em falta de responsabilidade muitas vezes, porque muitas vezes você está direcionando para o empresário tomar uma decisão, no meu caso, que pode impactar em centenas ou milhares de empregos na vida. Então, às vezes eu vejo muita falta de compromisso. Mercados onde, na verdade, você compra muito mais a presença de um grande player e não o resultado que ele vai gerar no seu negócio, que é um pouco do mercado das grandes consultorias até muito pouco tempo atrás, né? Um mercado que você pagava muito mais para quem assinava o relatório da tendência que você estava fazendo na empresa, do que, de certa forma, o resultado que gerava. E normalmente funciona assim, quando o mercado ele é novo, um nicho é novo, ele traz margens maiores. Só que conforme esse catálogo de opções vai aumentando, conforme o mercado vai se tornando mais maduro, as comparações começam a ficar fortes. Eu mesmo sou um ofensor para o mercado existente. Eu posso não ter o tamanho de muitos no mercado, mas provavelmente o meu modelo de negócio, o posicionamento de diferenciação, ele pode começar a machucar competidores. Principalmente no meu caso, que eu decidi entrar no mercado não com margens maiores, porque eu teria, assim, todas as condições de cobrar mais caro que todo mundo, inclusive. E eu optei ao contrário, eu entrei, inclusive, impactando o mercado com margens menores, com preços menores. Aí ele me pergunta, mas Bush, por quê? Eu sou burro, será? Ser, né? Ou porque, quem sabe, eu já quero antecipar esse processo que eu sei que vai acontecer. Será que eu entrar com uma margem já mais coerente para a viabilidade de mercado pode fazer com que outros players olhem e digam assim, pô, vou ter que competir com aquele cara, com aquele nível de diferenciação, com aquela empresa, com uma margem desse tamanho, talvez não pague o prêmio de eu arriscar. É por isso que o marketing digital cresceu tanto. O prêmio era muito grande frente à barreira de entrada, mas hoje já não é mais assim. Se alguém está vendendo sonho para alguém que vai criar canal no YouTube e vai prosperar, desculpa, isso é que nem jogar no tigrinho. Ou talvez até pior, porque a chance de você dar certo é muito mais difícil
do que você dar certo, não que não possa dar. E aí com isso entra a normalização dos valores, entra a questão das margens. Tipicamente o mercado brasileiro, e aí que obviamente tem exceções, tem indústria, tem outras grandes provocações, são mercados que você não vai ver margens superiores a 30%, 35%. Por quê? Porque isso é um modelo de mercado. Perante o risco, num país onde o juro está na casa de 15%, 20%, obviamente que o negócio tem que dar pelo menos 30% para justificar o risco. Então, tá tudo certo, os mercados tipicamente por isso. Tem certos mercados que você tá vendo, pô, Bambucha, minha margem é 5%, minha margem é 8%. Bem, talvez aí você comece a entender um pouco da minha coerência da normalização de valor. O seu mercado talvez tem tanto catálogo e tanta opção que você já não consegue mais praticar margens. E tem certos mercados que eles são decadentes em margens, ou seja, o mercado já chegou num nível tão agressivo de competitividade e posicionamento que mesmo com diferenciação, você não consegue mais capturar margem. Você começa a capturar market share, ou seja, você começa a ficar grande, mas não tão lucrativo quanto um outro mercado. Ou você acredita que o melhor negócio do mundo é ser a Magalu? Tem uma operação que fatura múltiplos bilhões de reais, mas tem uma margem de, assim, poucos dígitos, para não dizer 1%, 2% talvez. Então aí vem a grande provocação. Será que vale a pena? Mesmo que é 1% sobre 60 bilhões, por exemplo, estou chutando o número aqui, será que vale tanto a pena? Ou se eu pegasse todo esse ativo, toda essa energia, toda essa capacidade de mercado, de networking, de inteligência e aplicasse numa outra indústria, não daria mais dinheiro? Essa é uma provocação que a gente tem que se fazer muitas vezes. Obviamente que uma empresa como essa que eu citei, pegando ela como exemplo, ela não tem tanta liberdade. Porque os empresários, os acionistas, eles estão presos a um modelo de negócio baseado com dezenas, centenas, milhares de investidores, eles não podem simplesmente virar as costas e mudar. Mas talvez você, pequeno, médio empresário, até grande empresário, ainda você tem liberdade do seu negócio porque você não depende de hierarquia de competitividade. E isso pode permitir com que você consiga mudar. Um outro lado, aí eu pego um pouco do mercado digital, é que ele também passa um pouco do período de ouro e está entrando agora num colapso de confiança, porque isso é um outro aspecto que os mercados imaturos têm. Quando o mercado é imaturo, alguém que chega com uma tese nova ou ocupa um certo nicho, ele se posiciona bem, ele sai na frente, ele captura muito valor, mas com o passar do tempo, se ele não estiver entregando valor, ou se ele não tiver caminhos sólidos a ponto de postergar a competitividade do mercado, porque se eu sou muito bom, eu talvez dificulte a entrada de um outro competidor também, mesmo que a margem é grande, por mais que é mais atrativo, eu trabalho muito no aspecto da confiança. Se você olhar sem confiança, o mercado não opera. Sem confiança a gente não tem mercado. O mercado de seguro não existiria se não tivesse confiança, o mercado de bancos não existiria se não tem confiança. Por quê? A gente faz seguro com uma empresa que a gente não sabe se ela vai pagar se roubarem. A gente acredita que ela tem o dinheiro, mas a gente não sabe se tem. E o mercado hoje, principalmente o mercado que eu estou inserido, o mercado de ajudar empresários, o mercado de advisor, o mercado de consultoria ou o mercado de educação empresarial, são mercados que trouxeram muitos oportunistas. Sim, tem uma camada grande de pessoas que nunca tiveram sucesso, mas entenderam que com a ostentação eles fariam eventos e ganhariam dinheiro. Tá tudo certo, são justos, não estão roubando ninguém, né? Mas talvez estão aproveitando de um mercado de pouca competitividade, alta margem e que permite que eles possam capturar valor. Mas com o passar do tempo, vai atrair gente mais capaz, vai ter empresas mais sérias e automaticamente a confiança vai ser maior com elas. Até pelo resultado que elas vão gerar e principalmente pelo lastro que elas têm. Seria mais uma coisa, mais ou menos eu comparar música com você, assim. Imagina você que foi criado, por exemplo, que nem eu, década de 80, 90. Pô, rock foi fundamental naquela geração, um rock provocativo, um rock cultural. Isso vem desde Black Sabbath aí, que a gente acabou de perder o grande ícone, né? Como pode pegar Rolling Stones, pode pegar U2, misturando um pop, rock, né? As grandes bandas brasileiras e eu fui criado nesse modo. Mas por que esse gênero, por exemplo, não prospera mais tanto no mercado? Exatamente por esse exemplo. A listagem, as possibilidades que você tem hoje de entrar no Spotify e escutar rock são tão já estabelecidas, tem tanta gente boa, que você conseguir se diferenciar e ocupar um espaço a ponto de você ter margem para se sustentar versus o risco, ninguém compensa. Então não tem como. Se eu pedir uma banda de rock para você, 5 bandas, provavelmente para 50 pessoas vão repetir 3, porque é a natureza. Então nos mercados também são assim. E por isso que surgem novos ritmos, novos gêneros de música, porque a gente precisa encantar as pessoas com coisas diferentes, porque eu não vou conseguir ser o melhor no rock que o Rolling Stones, eu não vou ser o melhor no sertanejo do que certos, e assim a gente vai indo como sociedade. E como é que eu consigo entender se o mercado está num topo específico? Como é que eu consigo entender se eu já não estou chegando tarde no mercado? Eu sempre brincava, muitas vezes na festa, me chamaram para uma festa, cheguei lá, tá os copos de cerveja seco no canto, ou seja, tem um restinho ainda, já é fim de festa. Muita gente chega em mercados de fim de festa, por N razões. O que você tem que entender muito no seu mercado é o quanto ele pode crescer, o quanto de players relevantes já chegaram, o quanto de margem histórica esse mercado operava versus o que ele opera, e aí você vai entender que
baseado num mercado que ele ainda não tem confiança, é um mercado que normalmente tem margem maior e trabalha por atenção. E aí a gente trabalha muito mais em discussões de mind share, de preferência de consumo, de posicionamento. Agora, quando o mercado começa a saturar de opção, começa a ter muitas opções de catálogo, vamos chamar assim, você não compete mais por espaço, você compete mais por posições simbólicas. E aí que entra a questão da margem, porque, desculpa, muito pouca gente trabalha para aumentar a margem do mercado. A maioria disputa tirar o valor do competidor. Eu sou um cara que venho de um pensamento de mercado que eu facilmente teria um posicionamento junto aos players do meu segmento, mostrando para eles o quanto a gente deveria trabalhar unificado, mostrando que o empresário do Brasil hoje, o herói brasileiro, vamos chamar assim, de certa forma, para aqueles que seguem a lei, né, para aqueles que empregam pessoas, aqueles que querem de verdade fazer a transformação para os clientes que eles estão atendendo, essas pessoas estão assumindo um risco grande, estão trabalhando muito, estão se dedicando, muitas vezes abdicando de várias questões para ter sucesso e também entregar o que eles estão fazendo. Mas a gente tem uma outra parcela, muitas vezes, que são oportunistas. Então, o meu mercado, por exemplo, o mercado teria que se unir muito mais para essa causa. Não só a causa de blá 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 para ficar falando na internet que a gente defende o herói só porque quer vender para ele. Não. É de fato pensar assim, é de fato ser coerente. E o que eu mais vejo é a falta de coerência. Tanto que o único argumento que você me ouviu até hoje na internet, e você vai me continuar vendo, é o lado que eu tenho ácido, vamos chamar assim, de criticar esse mundo de ostentação, esse mundo de querer dizer que sucesso é andar de helicóptero, sucesso é ter um relógio caro, sucesso é andar com carro importado. Cara, sinceramente, eu tenho tudo isso, faço tudo isso, eu só não mostro tudo isso. E realmente é muito bom ter sucesso, é muito bom. Sair de onde eu saí, viver a vida que eu vivo, cara, é maravilhosa. Mas isso não vai motivar, até vai, acredito, algumas pessoas, mas em linhas gerais não é isso que vai transformar o negócio delas. Isso pode motivá-las a querer trabalhar mais, a não desistir. Mas a gente sabe que não é isso que estão entregando. Estão entregando você venha viver a vida que eu vivo, etc. Por isso que eu sou muito ácido, muito provocativo nisso, porque eu entendo que esse é um mercado de atenção, é um mercado mais de baixa barreira do que entregar resultado. Mas uma vez que o mercado amadurece, as pessoas buscam mais confiança, buscam mais garantias, buscam mais posicionamentos e com isso elas vão segmentando melhor e isso vai tirando margem de muitos. Por isso que você tem que analisar, por exemplo, mercados. Eu vou te dar um exemplo assim hoje. O mercado, por exemplo, que eu estou inserido de educação empresarial. Eu não sou uma empresa de educação como tendência, eu sou uma empresa de educação como estratégia. Nesse momento, a divulgação do meu trabalho e o resultado que eu gero é por meio de educação. Mas provavelmente eu tenho outros modelos de negócios que eu pretendo entregar isso. Mas sempre com coerência, com a verdade, com a vida real. Tanto que eu me posiciono como uma real escola de negócios hoje. Por que eu falo isso? Porque eu poderia estar focado aqui simplesmente em captar cliente num business que ainda tem margens boas, um business que tem uma forma de captação menos competitiva e com baixa competição de nível forte, de confiança. Baseado nisso, eu começar a querer pegar qualquer dinheiro. Por exemplo, eu poderia vender o palco da minha imersão por 4 horas para alguma empresa ir lá educar os clientes para um mercado e com isso eu gerar leads para eles e eles me pagar 1 milhão por ano. É muito fácil, muitos pedem para fazer isso. Botar patrocínio, eu não faço. Por quê? Porque é coerência. Eu não posso ter conflito de interesse. O conflito de interesse é uma aceleração de queda de business. Se o meu negócio, por exemplo, agora eu vou começar a ganhar para te indicar player. Pô, faz sentido. Pô, tu tá no meu ecossistema, eu tenho um cara de contabilidade, tu precisa, eu te indico e vocês vão trabalhar. Pode ser a melhor contabilidade, mas tu concorda em ter um conflito? Se tu me paga para eu te ensinar, te direcionar, te instruir para onde ir, eu tenho que ganhar também se tu vai para lá. É que nem chegar numa empresa aérea e dizer assim para empresa aérea: empresário, olha só, eu preciso viajar, tirar férias. Qual é o melhor lugar para tirar férias? O melhor lugar, bucha, é para ir pro lugar tal. Por quê? Porque ela veio de passagem para lá. Fazer o mínimo sentido. Outra forma nessa linha tem a ver que não adianta ser melhor no que a gente faz. A gente tem que ser diferente muitas vezes. Muita gente vem com a tese: não, bucha, eu vou entrar porque eu sou o melhor no meu mercado. Desculpa, ser o melhor é a percepção sua. Talvez o cliente não veja. E normalmente a gente precisa ser diferente. A gente precisa, de preferência, ser sozinho no mercado. E eu pego o mercado de ovos, né, gente? Quem vê muitas vezes os meus posts no Instagram que não teve um curso comigo não entende. Eu tenho todo um modelo de diferenciação que eu explico, né, dentro da nossa tese do Bluefin. Mas um aspecto que eu sempre digo é, cara, desculpa, tem gente vendendo dúzia de ovos, ou dezena de ovos, como hoje em dia, por R$7 e tem gente vendendo a 30. E a discussão é simplesmente porque uns estão defendendo que a galinha tem que ser livre. E olha que interessante, a diferenciação está mudando o produto. E esse mercado vai disputar narrativa, até que chega uma JBS que compra a maior empresa de ovos e você vai ver o que vai acontecer. Vai começar agora a ter leis que vão exigir mais confiança do produto, vai tirar o pequeno agricultor, o pequeno produtor, vai começar a trazer outras restrições de mercado, a ponto que se a galinha é livre ou não importa. Importa que a margem vai ser muito mais apertada por posicionamento, competitividade, logística, posicionamento de gôndola e o mercado muda. Ou seja, o mercado foi bom enquanto não chegou um grande. A hora que chegar um grande, o mercado muda. E quando tem muita opção num catálogo, tipo ovos hoje, você vai hoje, não precisa dizer que é um negócio que dá muito dinheiro, porque, cara, você vê lá tem 12, 15, 18 marcas de ovos vendendo no supermercado. Peraí, esse mercado tem uma baixa barreira de entrada, tem uma
uma percepção grande aí de posicionamentos, de narrativas, e até que algum mercado, um cara olha e diz assim, peraí, esse mercado de proteína aí é interessante, tá girando bilhões, tá crescendo, o brasileiro mudou o hábito, eu vou entrar nele. Aí quando entra, a margem de todo mundo cai. Por quê? Porque o grande entra no mercado maduro e ele vai controlar o mercado para trabalhar nisso aí. E aí vem a grande discussão. Você tem que entender nos mercados que você tá, ou para os mercados que você quer expandir, você tem que entender muito sobre o conceito de reposicionar a oferta, renovar a oferta ou sair de certos mercados. E aí vem a grande provocação. Será que eu estou num mercado que eu só preciso me reposicionar, gerar diferenciação, capturar melhor margem, por exemplo? Ou será que eu estou no mercado que eu tenho que renovar ele? Eu tenho que trazer formas novas de fazer modelo de negócio. Por exemplo, o modelo de consultoria que está em crise global, tem as grandes players globais, empresas centenárias que traziam muito impacto social e empresarial nos negócios, eles estão perdendo relevância. Porque no passado, as teses que determinavam para onde o governo ia investir, para onde uma empresa deveria investir, vinham das grandes consultorias, grandes mentes que trabalhavam lá e que continuam trabalhando lá. Só que essas empresas viraram uma empresa de time material, as empresas que começaram a muito mais focar em associação de horas. E aí o sócio, que é talvez uma das grandes mentes, ele tem que alocar as horas dele no cliente, ele tem que botar mais uma dezena, uma centena de pessoas mais jovens, não tão com expertise alto, também alocados lá com uma hora alta, porque eles representam a empresa XPTO. E quem contrata, deixou de contratar pela grande transformação e assertividade das decisões e muito mais para ver quem assina o documento para se proteger. Ou seja, automaticamente esse mercado foi perdendo valor. Quando começa a chegar novos modelos de mercado, inclusive entra aí a inteligência artificial, tecnologias e etc., começa a colocar em xeque. Por quê? Porque o meu modelo de negócio ficou velho. Um modelo onde o markup sobre mão de obra, que não tem mais garantia de qualidade, ficou absurdo. A tendência já não é mais tão assertiva no mundo que muda o tempo inteiro. Você tem um conflito de interesse absurdo, porque você vai lá e define a tendência e depois você quer vender a tendência, ou seja, você só está pensando em crescer a árvore. E às vezes a gente tem que plantar outras árvores. Então tem mercados que eu tenho que reposicionar. Tem mercados que eu tenho que renovar. Por exemplo, se eu chego no mercado de advisor, eu digo para o cliente que ele ganha eu cobro pelo resultado e não mais pela alocação de tempo e energia, eu mudo o mercado. Ou tem mercados que eu tenho que sair. Tem certos mercados que eu não tenho como aumentar mais a margem, porque ele se estabilizou num negócio, num tamanho, que eu não tenho como oxigenar ele mais, eu não tenho nem como reinventar ele mais. E eu te pergunto, quantos mercados você tá que o mercado já não dá mais margem? Eu tô no mercado que dá 2%. Cara, me desculpa, é no-brainer que não vale a pena estar no mercado de 2%. Salvo você tá no mercado que você tem, sei lá, 50% de market share, que aí você tá capturando um dinheiro absurdo. Mas no final do dia, você tá no mercado onde você tem 10, 15, 20% de market share, que é um mercado absurdo, já começa a trazer um nível de dificuldade grande, sem contar o nível de risco. Então, quando eu junto todas essas questões, a grande desafio que a gente tem como empreendedor, além da confiança e da coerência, é: será que de verdade eu estou posicionado no mercado que ainda existe valor a ser criado, valor a ser capturado? Ou eu estou no mercado onde a normalização de valor está tão grande a ponto que eu cada vez vou ganhar menos e vou competir com gente mais forte que eu? Então, a grande mensagem que fica na nossa conversa de hoje é que as margens, elas não são eternas. E você tem um negócio sabendo que as margens não serão eternas, porque eu vejo muita empresa achando que é eterna e aí fica postergando este problema, reduzindo custos desnecessários, perdendo qualidade, e aí são negócios já decadentes que vão só tentando rasgar a casca da laranja de tanto espremer, né? Então, quando o catálogo ele não para mais de crescer, exemplo, o mercado digital hoje, o que parecia ser uma grande vantagem, amanhã pode ser só mais uma opção de prateleira. E é importante eu entender, eu não acredito que os mercados deixam de existir, em linhas gerais. Eu não acredito que o mercado digital está em crise. Eu acredito que está em crise o modelo que as pessoas foram acostumadas, o modelo que gritava e vinha cliente, o modelo que não precisava entregar valor. O ponto cego é achar que o jogo é sobre ganhar. E na verdade o mercado é um jogo infinito, né? Não vence quem conquista o maior pedaço do bolo agora, mas vence quem continua no jogo quando os outros já desistiram, quando os outros estão ainda lutando por margens de 1, 3, 4%. Então eu te pergunto, você está construindo para ganhar ou jogando um jogo para continuar? Te vejo no próximo vídeo aí.